de pesquisa que está organizando aqui o encontro, né, que é o grupo de literatura e design de artefatos para crianças e jovens no mundo digital, mas colabora e participa também de vários outros grupos de pesquisa, enfim, selecionei alguns aspectos e o professor Douglas também pode, na fala dele, complementar e trazer, enfim, alguma outra informação que ele ache pertinente. Então, obrigado, Douglas, e vou passar a palavra para você. Bom, boa noite a todos, né? Primeiro, agradeço à professora Caroline, por organizar esse evento, né? Nessa parceria maravilhosa. Também a todos que estão aqui presentes, né? Vi várias pessoas que eu já conheço, tem alunos, tem outros colegas de pesquisa, né? E pessoas também desconhecidas, então sejam bem-vindos a todos, né? E agradeço também, né? A todos os estudantes também que colaboraram com o evento. Depois dessa apresentação da Caroline, eu não tenho nem o que continuar, né? Agradeço aí a apresentação. E então vamos começar a falar, né, propriamente sobre o título aí e avançar um pouco, aprofundar um pouco na questão aqui da pesquisa, né? Dessa palestra. Então o título está Oportunidades e Desafios da Literatura Infantil Digital, né? E quando eu conversei com a professora Caroline, a gente quis criar esse evento, né, pensando nessas relações com os artefatos digitais, né, especialmente os livros, dentro do que a gente já vem pesquisando, desenvolvendo em conjunto também. E, de fato, né, é uma mina assim, de curiosidade, de problemas, desafios. Então, o que eu puder contribuir um pouquinho com vocês aqui, espero, né, que essa palestra seja bem-vinda. Então, podem também anotando as perguntas, enviando aqui ou lá na live. Eu vou aproveitar para dar uma informação, agora antes da gente começar, que o link que eu acabei de enviar, o primeiro link da live, ele estava errado. Então, eu enviei novamente um e-mail, né, com um novo link da live. Se algum de vocês, algum colega, né, não está conseguindo acessar, por favor, envie o link que está correto aqui nas notas compartilhadas dessa sala, tá bom? Então, tá. Bom, gente, deixa eu só aqui colocar a apresentação, né? Para começar, né, eu dei uma olhada ali nos interesses de pesquisa que trouxeram vocês aqui, né? Então, houveram praticamente 150 inscritos, né? 149 inscritos. E desses, a gente tem eu fiquei muito feliz em saber que a grande parte, né, são de pessoas fora da universidade, né? Da UFSC. Então, a gente está atingindo aí pessoas que são escritores, desenvolvedores, outros pesquisadores de outras instituições, estudantes e docentes de outras instituições, né? Esse interesse de vocês para a gente é muito bem-vindo, para a gente derrubar um pouco esses muros que tem, né, na própria academia. Então, essa é uma forma, né, o digital nos aproximou nesse sentido. E também foi muito interessante perceber que desse número de inscritos, a grande maioria já teve algum tipo de contato com o livro digital. Então, isso torna muito mais fácil e muito mais, né, talvez assim, um pouco mais aprofundada aqui a nossa conversa, né? Claro que, provavelmente, alguns de vocês tiveram podem ter tido um primeiro contato com alguma espécie de livro. A gente vai passar por alguns, né, até chegar aí, sim, nos livros que a gente vai lançar hoje da coleção. Bom, também a gente tem que contextualizar, né, do ponto de vista de onde estamos falando agora sobre literatura infantil digital e por que essa grande procura né, sobre o tema. Isso também reflete no número de inscritos, de participantes, e também, né, nesses vários interessados que vêm de outros espaços que não necessariamente é a universidade, né? Então, a gente tem, se olhar, né, para as pesquisas sobre o setor livreiro, né, o mercado editorial no país, quando começou a se colocar o livro digital dentro da pesquisa, a gente tem um número muito incipiente de obras, né, na primeira pesquisa sobre os títulos publicados. Hoje, no último censo, ou melhor, na última pesquisa feita, né, que a gente tem sobre o mercado editorial, que de fato pesquisou, né, sobre a questão da produção editorial digital, a gente já tem um mercado digital que já consegue chegar em 6% do mercado editorial brasileiro. Então, esse dado é sobre o ano 2021, né, é um dado bem atual, e reflete, sim, esse contexto de pandemia.
Mas claro que assim, essa observação não pode ser apenas positivista sobre isso, né? A gente tem que ter em vista que esse número também ele é crescente devido aos grandes impostos que aumentaram sobre os livros. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Apareceu um aviso que estou desconectado. Ah, tá. Então tá. Tá funcionando. Tá. Então, assim, a gente tem, né, clareza sobre esse grande aumento de impostos, né, inclusive no atual governo, né, sobre o livro, o que, de certa forma, forçou, né, a maior compra de livros digitais, justamente por serem mais baratos, por eles diminuírem, assim, uma grande etapa de produção da materialidade, né, que implica aí na produção, também na logística. E, claro, né, a gente tem aí a questão da pandemia e essa quase obrigatoriedade, né, que muitas famílias, né, especialmente com crianças, tiveram que se colocar à frente à indisponibilidade de acessar espaços físicos, né, livrarias, bibliotecas. Então, houve sim um crescimento do livro digital devido, né, a esses e outros fatores. Então, sobre isso também é interessante a gente saber. Eu até tirei aqui um print, eu pedi para a Aline Frederico, que está aí, também tem outros pesquisadores, né? Ontem eu assisti a palestra dela, o unicurso dela e da Gisele, e daí eu pedi para tirar esse print, né, dessa palestra, porque eu achei muito interessante a forma como elas organizaram isso, para falar sobre essa variedade de livros digitais, de plataformas que cada vez mais estão presentes no nosso dia a dia, né? Ainda mais depois desse contexto. Então, a gente tem desde e-books, esses e-books enriquecidos, né, que seriam os formatos de leitura de tela, mas agora começa a ter interações, imagens, vídeos. Temos as bibliotecas digitais, que são streamings também, né, de livros, ou seja, você compra um aplicativo da biblioteca e lá dentro vai ter atualizações, pode ter acesso ou baixa, né, alguns são gratuitos, você pode baixar livros que são atualizados lá dentro. Temos propriamente, né, o livro aplicativo, o aplicativo literário. As obras web, né, também podem, algumas serem chamadas de webbooks, depende do formato, né, como ela se configura, se é de site ou fechada, né, como páginas de um livro. Realidade aumentada, inclusive cada vez mais, né, novas plataformas ou recursos digitais de outras mídias, incluindo, né, mídias locativas, livros que vão reagir de acordo com o espaço geográfico onde estão sendo lidos, né, justamente pelo acesso às mídias móveis, né, os celulares, dispositivos do tipo. E aí temos também realidade virtual aumentada, uma série de outras possibilidades. Dentro disso, gente, aí fica a pergunta, né? Quais são algumas oportunidades e quais são alguns desafios para a gente poder encarar essa variedade cada vez maior de produções editoriais, né, digitais para as crianças e jovens e o que a gente está enfrentando, né, do ponto de vista que a gente está olhando mesmo, seja de pesquisador ou de pai ou de educador ou de estudante de interessado pelo tema. Então, eu trouxe aqui para vocês algumas observações que eu fui rondando e que me rondaram também durante esse período que eu tenho pesquisado sobre a temática. Eu acabei organizando elas em 4 eixos para a gente poder conversar. Então, teríamos sobre a questão de acessibilidade. Se, por um lado, né, os livros digitais eles têm a possibilidade de atingir geograficamente espaços que os livros físicos às vezes não conseguem, por cidades ou localidades que são distantes de bibliotecas, que não têm livrarias, né, e também, teses, são economicamente mais baratos, eles também podem, pelo contrário, né, não ter uma disponibilidade de acesso tão grande devido ao quê? A necessitar, né, que o leitor, que o usuário, ele tenha dispositivos altamente tecnológicos, né, dispositivos mais modernos. Também pode ter a questão de exigir a conexão, né, dos leitores, ou também oferecer ou ser baixado só mediante compra, ou oferecer compras dentro do aplicativo. Também tem a questão de que, se por um lado ele pode ser mais inclusivo, porque ele pode trazer mídias, por exemplo, uma mídia de leitura automática, que para uma criança que não, né, que tem algum distúrbio de visão, alguma deficiência de visão, ou ainda não é letrada, né, ou não faz ainda a leitura por conta. Por outro lado, muitos desses dispositivos que poderiam ter essas tecnologias avançadas, eles são muito mal elaborados, eles não são nada inclusivos, né?
Então, a gente poderia ter até aumento de fonte, contraste para tornar mais acessível, narrações automáticas, uma série de outros elementos multimodais que possam dar suporte à aprendizagem, mas isso não necessariamente torna eles mais acessíveis, porque a grande maioria, inclusive, não tem. Sobre a expressão literária, a gente parte do pressuposto, né, que esses livros eles vão estar falando com nativos digitais, especialmente, né, a gente tá falando de livros infantis digitais. Então, as crianças de hoje elas já são nativas digitais. Então, eles vão trabalhar com elementos multimídia, com multimodalidade, oferecer o letramento digital, que é uma capacidade muito requerida nos dias de hoje, né, quando a gente pensa ou fala sobre a formação de leitores, inclusive também como de cidadãos, né. Hoje em dia, ser um cidadão que não tem a capacidade, né, as habilidades de interagir com interfaces digitais compromete muito, né, a possibilidade de atuação social, inclusive. Também tem a questão da polistética, né, que é algo que a Aline, a Frederico e a Elizabeth Cardoso, elas tratam, né, sobre a questão das várias estéticas possíveis dentro de um formato, que vai além dessa materialidade física, né, pode ter sons, músicas, pode ter uma série de outros recursos, né, Uh, e também os livros eles poderiam ser uma forma de expressão que torna mais redundante o acesso à literatura. Ou seja, não é para concorrer necessariamente com a literatura, é para a gente tornar cada vez mais redundante, para a gente sobrecarregar as formas de acesso à literatura para que as crianças tenham esse acesso facilitado. Por outro lado, o apelo e a estética dos livros digitais que a gente tem hoje em dia ela ainda é muito comercial, ou seja, ela trabalha com uma estética que é de Cartoon Network, né, que são desenhos animados, dos jogos. Ainda muitos deles são tratados como ferramenta mais de entretenimento, mas um entretenimento casual, né, sem ser necessariamente com objetivo literário ou educacional. Também a gente não pode deixar de levar em consideração que é uma indústria, né, é um mercado, então a indústria cultural e seus objetivos, né, seus interesses por trás ainda, eles falam muito alto quando a gente está falando sobre esse mercado. Tem questões aí mais relacionadas também à criança, né, que seria esse vício de tela, também o fato que esses livros, de certa forma, apenas o uso deles pode, de certa forma, né, como alguns pesquisadores apontam, causar um certo desinteresse pelos formatos mais convencionais de literatura. Então, quando a gente trata eles como concorrentes, a gente tem uma série de problemas, né? Porque eles podem ter aspectos mais interessantes, mais dinâmicos, mas, por outro lado, eles também podem, na verdade, não exercer, de fato, esse aspecto literário, né? Trazer essas funções. Então, se a gente puder entender esses livros como um elemento complementar, né, da literatura, onde a gente pode transitar do livro impresso, também se utilizar do digital na falta de acesso do impresso, ou inclusive com a presença do impresso, exercer leituras comparativas, isso torna ainda mais interessante, né, essa expressão literária desses objetos. Agora, na educação, uma das características bastante interessantes é o compartilhamento, né, e também o fato desses livros trazerem autonomia, ou melhor, eles impulsionarem uma certa autonomia do leitor mesmo quando ele exerce essas atividades sozinho. Então, uma criança que ainda não está letrada completamente, né, ela não tem ainda esse desenvolvimento de leitura, ela pode contar com alguns recursos, né, desde palavras grifadas, né, que ela pode ter acesso, um dicionário interativo, que ela pode entender o significado de palavras mais difíceis, uma leitura automática e outros recursos, na falta, né, de um adulto para fazer mediação, ainda se a gente considerar, por exemplo, a nossa realidade brasileira, né, que é um professor na sala de aula para 30, 40 crianças, né, então pode ser interessante nesse sentido. Também a gente entende, né, que uma oportunidade pode ser a questão de esses níveis, esses suportes interativos, eles poderem ser desligados, né? Eles poderem ser controlados, inclusive, ou personalizados, para que crianças com diferentes níveis de desenvolvimento, ou conforme uma criança vai se desenvolvendo, ela possa fazer essas negociações dentro dessas possibilidades de recursos de suporte. E aí sim desenvolvendo essa capacidade agêntica também, né, dentro do digital. Mas se a gente vai olhar os desafios, o que a gente tem nesse sentido? A questão das diferentes praxes de leitura. Então, se a gente fala com um público que já conhece, está convencionado na leitura do impresso, que seriam os educadores, os pais,
Quando eles vão passar para o digital, eles não têm essas informações, essa familiaridade também, tanto com o dispositivo, muitas vezes, e muito menos com essa interface dos livros. E carecemos de modelos de leitura, né? de formatos, de guias. Mas, na verdade, agora já está tendo algumas coisas, né? Depois eu vou apresentar algumas coisas, por exemplo, alguns trabalhos aí de outros pesquisadores, né? Mas até então, a gente, ou pelo menos de forma democratizada ou acessível, ou que já conheçam, que já façam uso, a gente ainda não tem esses modelos muito em prática. Também a questão do tecnicismo e da perda do afeto, porque se a gente for entender o processo de leitura, ela envolve muitas vezes essa troca humanizada, né, entre o mediador de leitura, entre os pais, né, os professores, e isso que torna o processo de leitura, ou essa experiência literária, ela tão oportuna, tão interessante, né, para as crianças. Isso que ajuda, é um dos grandes fatores, inclusive, que ajuda na formação de leitores. Quando a gente trabalha com o digital, a gente tem um certo apagamento e muitas vezes, inclusive, a gente tem assim a completa falta de humanismo, né, de afeto dentro desses recursos, né, dentro desses artefatos. E também porque se a gente vê a forma como eles são utilizados, não é porque o livro é digital que o pai, né, ou a mãe, ou o educador deve abandonar a criança ali com o artefato para ele ocupar um espaço que em tese deveria estar relacionado ou estar ocupado pelo processo de mediação, né? E é o que muitas vezes é feito, mas isso a gente sabe que é muito mais embaixo o buraco, né, sobre a questão da falta de tempo, a falta de tempo de qualidade junto com as crianças, né? Então, esses livros eles vão entrar nessa própria categoria também de uso de mídias digitais e isso acaba sendo um fator negativo. No aspecto da educação, bom, isso eu já falei, na verdade. E sobre produção, que é onde eu vou ser um pouco mais incisivo daqui para frente, porque eu venho do design e olho o livro pelo viés justamente do design de interação. Então, sobre a questão da produção multidisciplinar, que envolve fazer um aplicativo, um livro digital, porque não é só agora imagem, ilustração, é trabalhar também com som, com programação, com animações, outros recursos interativos altamente avançados. Então, exige uma série de outros profissionais que não necessariamente eram, né, trabalhavam no modelo convencional de literatura impressa. E isso, de certa forma, pode também envolver, né, envolver mais áreas. Isso pode ser muito interessante para criar um artefato, né, o envolvimento desses vários profissionais com várias visões. Quando a gente também fala de livros digitais, a gente está falando da possibilidade de coautoria, a possibilidade das crianças interferirem, personalizarem suas obras. Então, esse espaço, né? E também o espaço do movimento maker, de poder fazer ou adaptar a linguagem do texto, dos livros, do texto imagético, do texto verbal, né, de acordo com conteúdos mais locais. Isso também é bastante interessante. Também existem cada vez mais, por exemplo, os livros locativos, que é aquele que trabalha como se fosse, né, em telefones ou tablets, e você pode navegar pela cidade ou pelo espaço, ele vai abrindo conteúdos de acordo com essa mobilidade. Para fazer livros como esse, por exemplo, é necessário uma equipe local, né? Então, que conheça aquela localidade, né? Você dificilmente vai conseguir criar um livro sobre Florianópolis, de onde a gente fala, se você não vive aqui, se você não conhece a cultura daqui, se você não transita pela cidade. Então, eles também acabam exigindo mais profissionais e desenvolvimento de especialistas locais, né? Isso pode ser algo bem interessante do ponto de vista de produção. E também a questão da convergência com outras mídias, com outras plataformas, com plataformas de leitura, com não redes sociais no sentido, né, de embutir dentro do livro, mas a criação, talvez, de complementariedades desses assuntos, né, em trocas entre os leitores, de uma maneira que seja também bem configurada dentro dos livros. Isso também pode ser algo interessante. Já do outro lado, desafios, a gente vai ter a falta de modelos de produção. Isso é algo que implica bastante na forma como os livros estão hoje em dia, né? Tem uma pesquisa que é feita por dois gregos, né? Eles vão fazer uma pesquisa de 2007 a 2017, 10 anos, fazem uma pesquisa sobre praticamente 100 livros assim da Europa, europeus, livros infantis, digitais, né?
eles verificam que em 10 anos, praticamente, a qualidade dos livros mudou muito pouco, ainda continua com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades, né, com o mesmo excesso, talvez, de recurso interativo, com apelo de venda, uma inclusão desmedida de jogos. Ainda não se tem né, uma forma de como fazer esse desenvolvimento de modo a ficar mais congruente com a literatura, né? Então, eles vão apresentar isso, né? E isso é muito, na verdade, constata algo que a gente vê. Porque se a gente for baixar livros gratuitos ou fazer acesso até a alguns pagos, a gente vai ver que os problemas de design mesmo, que diz respeito à estrutura, à organização do livro, a forma como ele materializa, né, digitalmente, né, seja por imagens, por textos ou outros recursos interativos, a literatura ainda é bastante comprometida, né? A questão da distribuição é um problema, porque ainda, ou a maioria deles, acaba sendo distribuída nas lojas virtuais. E isso é um grande problema para as pequenas editoras, né? Porque elas precisam pagar algumas taxas, inclusive para colocar os livros lá, tem que ter uma manutenção constante. Então acaba ficando muito custoso e muito burocrático esse processo de manter, né? De colocar e manter o livro nessas lojas virtuais, porque elas também exigem, colocam uma série de exigências, uma série de dificuldades, né? Que as pequenas editoras acabam não conseguindo dar conta ou de forma muito custosa. Na produção, a gente também tem a questão das grandes corporações. As grandes corporações, por exemplo, a Disney, né? Ela domina ainda o mercado. Então, não é muito diferente dos livros impressos, né, gente? Se a gente vai, por exemplo, no mercado, a gente vai ver lá na gôndola um monte de livro infantil da Disney, né? Mas, sinceramente, eles não têm qualidade. Da mesma forma, né? Se a gente abrir a loja da App Store, né? Da Play Store, a gente vai verificar ali que tem um monte de materiais vendidos como livros, mas eles são, na verdade, só o que alguns autores chamam de olho doce, né? Uma forma de você comercialmente né, atrair a criança e a compra, os pais à compra. Também a complexidade desses livros é muito difícil a criação deles, porque exige uma outra cadeia, justamente de vários profissionais. Então, hoje em dia, você ter profissionais de várias áreas também não é uma coisa muito prática e não é uma coisa muito barata, né? Também a produção multimídia, você fazer vídeos, fazer animações, tudo isso demora muito mais tempo, não é algo também muito prático, não é algo muito fácil. Fazer uma ilustração que vai ficar estática na página, por mais que bem pensada, é demorado, claro, né? Ilustradores que eu conheço, que são meus amigos, demoram, assim, meses para fazer um livro. Mas quando a gente fala aí de ilustrações animadas, né? Tem que fazer quadro a quadro, ou fazer, né? Nem que seja por processos mais otimizados, criar animações ainda é bastante complexo. Então, mais ou menos, esse aqui é o quadro, gente, né? De algumas questões que eu tenho visualizado sobre algumas dificuldades, né? Alguns desafios e oportunidades. E todas elas acabam implicando em alguns níveis, né? Ou seja, os níveis, os níveis, os níveis de produção, né? Então, se eu não tenho muitos produtores especializados, eu não vou ter produtos com muita qualidade. Se eu não tenho também modelos de produção ou de leitura, também não vou ter pessoas que saibam identificar ele, né? Saibam ver, entender esses artefatos e possam aí compartilhar com as crianças e fazer um uso adequado. A questão também do acesso. Então, são vários fatores, como vocês podem ver aqui, né? Bom, então agora, assim, o que são necessariamente, né, e como são os livros infantis digitais? Eu vi que vocês já viram, já tiveram contato com alguma, a maioria de vocês, mas é interessante mostrar de onde viemos, né, e onde estamos, necessariamente. Então, a gente, né, não vou aqui trazer todo esse mapa evolutivo do livro digital, mas é interessante a gente saber que no intervalo de tempo, né, que foi necessariamente grande, de praticamente 40 anos, a gente teve o desenvolvimento desde a primeira tentativa de uma biblioteca digital, né, do projeto digital ou virtual de biblioteca, até a gente chegar, por exemplo, no acesso, né, na mão mesmo dos livros, né, aí com os primeiros readers e mais propriamente aí em 2010 com o lançamento do iPhone e do iPad, né? Quer dizer, o iPhone foi em 2007, né? E já o iPad de 2010 a gente tem um formato, uma tela maior, também aceitável, não apenas texto, mas imagens, vídeos, animações.
E isso tornou essa mídia, né, um fio condutor assim muito grande, né, potencializou ela como talvez a mais importante, né, para essa grande tela, na verdade, não o iPad em si, mas os formatos maiores de celulares e de tablets para poder oferecer, né, esses livros para as crianças. Porque daí é diferente de oferecer, por exemplo, um livro no Kindle, né, para uma criança. Aí que tem um texto, talvez tenha uma imagem preta e branca, né? Aqui a gente já tem a possibilidade de vários recursos interativos. Só que de 2010 a 2022, a gente tem assim aí sim uma crescente de vários recursos, de várias inclusões, de colocar, né, várias diferentes tecnologias aí, porque a gente tem o desenvolvimento cada vez mais aprimorado, mais avançado dos dispositivos de interação móvel, que são os telefones celulares, os tablets, né, e outros dispositivos que vão incorporando essas tecnologias também por consequência. Então, temos aí as mídias de realidade aumentada, virtual, 360 graus, a mídia locativa, os jogos, e a gente começa a falar aí mais sobre multimodalidade, multimídia, mais sobre interação e o design de interação, ou seja, o projeto de interação desses livros, e também vai se habituando cada vez um leitor mais a trabalhar, a agir sobre esses artefatos, né? Porque eles têm oferecido também esses recursos personalizáveis, configuráveis, temos a ubiquidade e a transmídia. E por aí vai. São várias outras possibilidades. Na minha pesquisa de doutorado, eu fiz uma investigação para tentar entender quais eram os recursos mais presentes nos livros infantis digitais. Então, eu consegui mapear as várias mídias e essas interfaces multimodais. Então, quando a gente está falando sobre a leitura, né, infantil aí no dispositivo, a gente está falando de várias camadas de informação de textos, né, de textos de várias camadas. E a questão de programar, organizar isso, né, ou também selecionar isso, fica cada vez mais difícil, porque é mais complexo. Então, a gente tem, se antes a gente tinha a interface gráfica, né, e talvez a materialidade do livro impresso, com algumas exceções de alguns livros texteiro, tem outros mecanismos, né, mas a gente tem o clássico. Agora, no digital, a gente tem o recurso, a mídia sonora, que pode vir acompanhada de textos narrados, de músicas, de sons, efeitos sonoros, feedbacks sonoros, uma série de outras possibilidades. A gente também tem a interface áptica, né? Que é o toque. Então, existem diferentes modalidades de toque. Tem o tocar e arrastar, os dois cliques, o aumentar, o movimento de pinça. Aí também já vai aumentando muito essa complexidade, né? Temos as relações entre eles, né? Temos aí na mídia impressa com a mídia sonora, temos as animações sonorizadas, os vídeos, né? Temos também essa interface, que é a interface 360 graus ou a interface locativa, que aí ela vai que trabalha com os dispositivos dos smartphones, né, e dos tablets, que localizam, são sensores de movimento, né? Também de gravidade, de localização por GPS. Então, isso abre um outro leque de possibilidades, né, de leituras e de recursos interativos para se colocar nesses livros. Temos a realidade aumentada, a realidade virtual, os jogos. Daí, como selecionar, né? E como produzir isso? O que a gente valoriza, né, nesse processo produtivo, nesse processo de seleção? Porque as empresas podem produzir e colocar cada vez mais recursos, mas será que isso é interessante? Né? Se for de uma forma desmedida e não for congruente com a literatura, já adianto para vocês que não, né? Mas como a gente vai fazer essa seleção, ou vai entender um pouquinho mais, até para fazer o uso, né? E com as crianças, ou para promover essas outras leituras. Então, nesse tempo de pesquisa, eu cheguei em 7 itens, e é neles que eu vou ir fechando aqui, né? E vou mostrando exemplos para vocês, para ir fechando essa conversa, essa apresentação inicial. Nessa pesquisa de doutorado, eu fui justamente olhar para o design, porque se a gente tem livros problemáticos, que eles não valorizam, né, não são congruentes com a literatura, que a gente não tem aí talvez pessoas especializadas no modelo de produção. Né? Se a gente não tem livros que têm critérios ou são acessíveis, também pode incidir nesse aspecto do design. Então, fui olhar mais para o design, porque
é meu ponto de vista, né, para esse artefato. Então, eu cheguei em 7 itens. O primeiro diz respeito à congruência literária, depois a questão da consistência multimídia, depois sobre a questão do play mode, ou seja, o modo de jogo dentro desses livros. Isso é bom ou ruim? E, né, como é que eu olho para isso? Quer dizer, bom ou ruim também é uma coisa assim, é muito difícil, né, a gente discutir. Mas do ponto de vista da expressão literária, isso tem uma função que pode ser interessante ou não, né? Sobre a questão do apagamento ou da presença do mediador de leitura dentro dessa mediação por meio do artefato digital, a falta de suporte, né, ou a questão de como colocar esse suporte para promover a autonomia do leitor. Eu vou colocar uma observação aqui, antes de continuar nos outros aspectos, porque tem um texto muito, muito bom, assim, do Per Nodeman, e ele vai falar sobre essa experiência que ele vai ter, né, que é um pesquisador que trabalha muito com livro ilustrado, e ele vai fazer uma experiência com o livro digital. E daí ele pega os netos dele, assim, para ler o livro junto, né, para fazer esse processo de mediação, e ele vai junto até como coleitor, né, que é o que alguns pesquisadores aqui trabalham, né. Eu vou de novo citar a Aline, né, a Elizabeth, trabalha no texto dela sobre a questão do adulto como coleitor, porque ele está lendo pela primeira vez, ele não é um mediador, porque às vezes ele desconhece, né, propriamente o livro, às vezes a criança até sabe mais sobre as interações do que o próprio mediador, e o Per Nodeman estava nesse, nesse, nesse espaço de coleitor. Ele acompanha a leitura aí com os netos dele, né? Ele é um senhorzinho de uns 70 anos, eu acredito. E ele vai começar a refletir sobre isso, né? E dentro disso ele chega à conclusão que na segunda leitura, na terceira leitura, as crianças já não queriam mais ler com ele, elas queriam interagir com o livro de maneira sozinha. Mas daí ele questiona assim, mas não é esse o objetivo de todo artefato literário, de promover a autonomia do leitor ao ponto de que a criança possa exercer isso de uma maneira por conta própria, né, da forma como ela bem quiser, depois que ela já estabeleceu esse contato, né? E ele até continua o questionamento falando não é da mesma forma com o livro impresso, né? A gente fala que o digital está promovendo um vício, mas antes, né, quando a tecnologia era o livro impresso, será que também, depois de estabelecer uma leitura, as crianças, os adolescentes, né, as crianças conforme iam crescendo e se desenvolvendo, né, elas não iam cada vez mais tendo mais independência em interagir sozinhas, né, com o livro? Então, são reflexões interessantes a pensar. Aí, continuando, né, sobre a questão de obstáculos às tarefas interativas, né, se verificar como é que se a interação ela é projetada para facilitar ou não essa tarefa de leitura. E, por último, a questão de eu consigo identificar no livro onde estão as áreas interativas, qual que é a ação delas e como eu interajo com elas para ter aí sim uma leitura modal, né, uma experiência completa e válida. E daí esses aspectos eu vou mostrando exemplos agora e trazer perguntas para vocês. E eu gerei assim, visando, né, estabelecer orientações para desenvolvedores. Mas eu comecei a ver que, na verdade, essas orientações para desenvolvedores também poderiam servir como subsídios para educadores, né, como parâmetros para pais educadores selecionar. Porque se colocar, né, pensar ou procurar desenvolver esses elementos para não estabelecer falhas nesses itens, também pode ser assim pontos de checagem para verificar se o livro é interessante ou não é nesse aspecto, né? E como também utilizar com isso, utilizar, né, cada um desses itens. Pessoal, tudo bem aí? Estão acompanhando? Ah, legal. Então agora eu vou para os exemplos, vai ficar o grosso já foi, agora a gente pode respirar. Bom, e eu vou mostrando para vocês também, vou utilizando exemplos, inclusive dos livros desenvolvidos, né, pelos estudantes, que é do selo Livro na Tela. Bom, sobre a congruência literária, né, da interação, dos recursos interativos. Algumas perguntas que a gente pode fazer quando a gente acessar ou ter o contato com o livro, né? Perguntar se aquela área interativa, aquele vídeo que eu toco, aquele recurso multimídia que eu preciso interagir para acessar, ele complementa e aprofunda significados e compreensões da história ou ele é totalmente desnecessário, né? Ou está ali só por objetivo de entretenimento. A causa e efeito dessa interação. Se eu for, por exemplo, assim, interagir tocando, arrastando,
fazendo um movimento de pinça. Esse movimento, essa resposta, né, essa demanda cognitiva e também motora que eu faço para interagir, isso também tem um efeito de linguagem, isso também, na verdade, é um texto, né, o texto interativo. Esse efeito que ele tem é interessante? Então, né, em algum momento o personagem, eu posso ampliar de meu personagem, esse movimento que eu faço tem uma consequência, ele tem uma resposta, né, e ele é interessante aí para a história. As interações, elas existem para promover a ambientação da história, para caracterizar os personagens ou para oferecer novas perspectivas para a narrativa? Porque é isso, na verdade, né, que a Nicolaeva vai falar, que são as três bases, né, aí dos livros ilustrados. Por exemplo, nesse livro aqui, Ninho de Pássaros, tá? Os alunos criaram esse livro onde os passarinhos, isso que é o índice, né? Os passarinhos pousam nos galhos e é o índice. E você pode ligar o som. Quando você liga o som, você ouve o barulho de vários pássaros. Então, esse recurso, ele está ambientando para falar para você, olha, eu estou num cenário, me projeto para esse cenário onde tem vários pássaros. Né? E também dentro do próprio livro, eu posso ouvir o som de cada pássaro. Então, eu estou ajudando a caracterizar mais os personagens. Eu estou oferecendo o som do pássaro para a criança, né, ter esse contato. Então, sim, esses recursos aqui, no caso, eles ambientam as cenas, né, os cenários, né, as cenas, e também caracterizam os personagens. Então, eles já são válidos aí, né, para o processo de leitura interativa. Claro, né, vamos ver outros elementos, mas nesse sentido aqui é um exemplo. Equilíbrio e convergência multimídia ou multimodal dos recursos interativos. O excesso, né, de recursos interativos, de multimídia automática, isso aí é muito exaustivo, né? E sobrecarrega a cognição realmente, né? A adesão da criança aí para a história, né? E bagunça justamente todos esses sentidos. Então, algumas perguntas que a gente pode ter, né, para poder fazer análise, vai ficar um livro interessante a ser utilizado com as crianças ele sobrecarrega né, esse acesso multimodal, os sentidos, né, ou ele causa multitarefas por várias funções interativas que estão sobrepostas. Por exemplo, aqui eu tenho que ouvir som, aqui eu clico arrasto, tudo na mesma página ao mesmo tempo. Então, a Cristina está perguntando sobre esse link dos pássaros para vocês verem. Eu vou passar o link a seguir. Na verdade, vocês até podem ir vendo, gente. O link do acervo já está aqui nas notas compartilhadas aqui da sala. E daí, em seguida, a gente vai acessar o acervo que ele já está online, disponível para vocês gratuitamente, tá? Sobre a questão de interações. Qual que é a quantidade ideal por páginas? Alguns pesquisadores falam que não mais que 3, mas elas têm que dialogar entre si. Se uma fala uma coisa, né? Um é som, outro é um vídeo que toca em cima do som, outro é o recurso de animação em cima do texto. Não funciona. Então, por exemplo, né? Um som que, quando eu toco no personagem, ele dá um feedback, uma resposta sonora para dizer que eu interagi ali, para me informar que eu estou agindo na cena, já é algo interessante. Então, tem que estar tudo congruente com a literatura, né? E também com a função literária e também com a ação, né, que eu vou fazer. Essas novas inferências multimídias que elas complementam e ampliam o significado do texto ou não. E há uma repetição constante, previsível disso, porque se toda página tem as mesmas coisas, acaba tornando a leitura muito previsível e a criança acaba ficando cansada, né? Porque é repetitivo demais. Espaço de mediação. Esses livros interativos, eles permitem ligar e desligar essas várias multimídias para que o adulto possa estabelecer a leitura com a criança sem aquele barulho de fundo, sem tanta animação, sem tanta interação junto, para que em algum momento o adulto possa estar ali. Ele preserva ou estimula um espaço de trocas afetivas com o mediador. Vou dar um exemplo para vocês, que em alguns dos livros, durante a pesquisa que eu fiz a leitura, quando existem assim convites, né, no livro, na história, ou até mesmo nas animações que exigem, assim, que fazem perguntas para as crianças ou que estabeleçam assim convites de algum desafio, que não seja um jogo, né, um desafio, eram bastante interessantes porque as crianças desafiavam os próprios adultos a participar também, né? Então, automaticamente, pelo adulto estar próximo, a criança, por si só, ela acaba tentando já interagir com ele, se a gente coloca um recurso. Isso também acontece, né, de maneira mais presente. Ele oferece novas formas de participação do mediador, mesmo como coleitor ou ajudante, né, e agrega o suporte instrucional à mediação.
Então, aqui tem 2 exemplos. Um exemplo é um protótipo de um livro feito por autores, né, pelo Fomer e outros autores, onde eles possibilitam a leitura de livros de maneira remota, onde o livro projeta, né, ele faz a leitura pela câmera de quem está lendo, projeta dentro do livro e o mediador consegue ir lendo com a criança o livro, né, para poder fazer leituras onde o pai, o educador está à distância, né, e a criança em outro lugar, então acaba colocando os dois dentro desse espaço. Isso é bem interessante. E aqui a gente tem outro exemplo, que é Perceber a Natureza, que também é outro livro na tela, né, desenvolvido aqui pelos estudantes, onde existe dentro do livro uma seção que é para auxiliar os mediadores, que são dicas, são caminhos que o mediador pode fazer. Então, a linha azulzinha aqui no mapa são caminhos, tem aqui um caminho para os mediadores, né? No amarelinho tem aqui umas funções para as crianças, eles se encontram em alguns momentos, né? Mas tem essas duas propostas. O mediador, ele é pensado também, né? E tem uma seção que traz conteúdos, né? Informações, inclusive motiva ele a participar. Desenvolvimento autônomo do leitor. O livro, ele fornece rastros e contribuições de leituras anteriores, eu posso gravar, eu posso fazer anotações no livro, isso pode ser interessante, porque eu posso fazer várias leituras sobre escrever elas, ou aprender a partir da leitura do leitor anterior, né? O suporte multimodal interativo, ou seja, para uma criança que talvez ela tenha algum problema de visão, ou talvez que tenha, né, está em outro nível de desenvolvimento, o livro oferece suportes multimodais, por exemplo, leitura do texto, oferece explicações extras que podem ser acessadas ou não, né? E se ele, né, o ideal é que não elimine, né, ou obstrua o papel dos mediadores de leitura, ou seja, poder desligar esses recursos, né? Eles poderem estar presentes, mas também poder desligar. Aqui a gente tem o exemplo do Mobile, né, que é um outro livro que eu também participei, né, Design de Interação, que é um aplicativo já, né, feito lá em Portugal. E tem uma área onde você pode gravar a história. Então, o pai, a mãe pode gravar a história do livro enquanto para a criança ouvir depois, né? Então, mesmo que a criança não esteja presente, não seja letrada, né, o pai não seja presente, a criança pode ter o acesso da história pela voz do pai e da mãe, ou seja, ainda continua aquele aspecto afetivo, né? Para poder ter a contação de história mesmo na falta do pai e da mãe próximo. Isso pode ser interessante. E aqui o livro A Arte de Fazer Ninhos também, do livro na tela, né, de outros estudantes, onde eles pegaram o personagem e utilizaram ele como um personagem que vai instruindo, vai dando dicas, auxiliando a criança com as áreas interativas. Então, o papel do mediador acaba sendo personificado como um personagem da história. Continuando. Gamificação e evitar o play mode. O que seria gamificação? É tornar algumas atividades gamificadas, porque como eu falei para vocês, eu observei que nessas atividades a criança ela interage mais com o mediador de leitura ou com outros leitores. Por outro lado, jogos que não têm uma relação com a história, né, que estão ali dentro, elas acabam criando muitos problemas, né? Acaba convertendo o livro, que seria para leitura literária, num jogo, né? E acaba mudando o sentido dele. Então, atividades pequenas, muito pontuais, que não tenham métricas de ganhadores, pontos, pontuações, podem ser interessantes, desde que, né, assim, muito pontuais e que elas não impliquem, né, que eu só consigo ir para a próxima página se eu atingir tantos pontos, ou eu fiz tantos pontos, quantos pontos vai fazer o outro leitor? Isso não é uma questão interessante. Aqui a gente tem o exemplo também do livro Brincando e Plantando, de outros estudantes, tá? Do livro na tela também. E no final eles colocaram um jogo da memória, né? Interativo ali, que dá para ajudar a reforçar alguns conhecimentos ou elementos da história que foram tratados anteriormente. E isso foi colocado depois, no final, para que a criança faça a leitura e possa acessar isso após acontecer a leitura, né? E perguntas para a gente considerar isso, né? As gamificações, né, ou a interação, ela estimula o engajamento do leitor, desenvolvimento cognitivo e psicomotor. Quando presentes, são simples, são pontuais ou são jogos com dinâmicas muito complexas. E essa gamificação, ela inclui ou ela assim tenta estimular a participação dos mediadores, são pontos a considerar. E daí já fechando aqui, né, no penúltimo, fluxo de tarefas interativas.
Então, é para considerar assim, a destreza dos gestos das crianças. As crianças não têm uma destreza motora tão grande quanto dos adultos, né? Ou melhor, tão elaborada, elas estão desenvolvendo isso. Então, assim, gestos complexos, o tamanho das áreas interativas, a sobreposição, o espaçamento entre elas é importante, né? Porque às vezes a criança quer passar de página, ela acaba indo para o menu inicial e compromete a leitura. É um problema. Também, se dá para distinguir quais são as interações para a história e quais são as interações de navegação, né, de usabilidade, de mudar configurações, que elas não se confundam entre si. A gente tenha, né, porque são áreas diferentes cognitivas na hora de estabelecer essa tarefa, né? A questão da localização fácil e estratégica dessas áreas interativas. Então, aqui tem exemplos, um exemplo que eu desenvolvi na minha tese, que era colocar dentro da página só os recursos importantes para aquela tarefa de leitura. Então, tudo que não é importante pode estar escondidinho ou pode estar em outra seção. Não tem que estar tudo visível o tempo todo, porque senão isso afeta, de fato, o objetivo, né, ou a função literária. E, para fechar, aí temos a identificação e compreensão das áreas ou recursos interativos. De nada adianta colocar um monte de recurso interativo, multimodal, e isso não está sinalizado para as crianças. Né? Elas não souberem como ler, o que fazer, que gesto utilizar. Então, os recursos são adequados à compreensão cognitiva dos usuários e existem pistas de como interagir ou informações visuais ou instrucionais para ajudar. Há o reforço dessas pistas gráficas por meio de suporte multimodal, por exemplo, som, pode ter um modo vibracal, né? Algo que ajude a dar respostas de que foi feito o movimento correto, né? Que está dando suporte realmente, né, ao processo de interação. Se são compreensíveis tanto aos leitores nativos digitais, como também aos mediadores que migram, né, para a plataforma digital. Que as crianças não sabem mexer em muitas coisas, mas os pais e os educadores, será que esses recursos eles também são convidativos a esse público? Então, são esses os 7 itens, né? Algumas perguntas que vão ajudar vocês a pensar um pouquinho mais sobre essa seleção e até qualificar se esse livro ele tem um design de interação que é apropriado, né, para a função literária, pensando nas crianças. E daí, gente, se vocês quiserem olhar com mais calma isso depois, isso eu desenvolvi na minha tese, tá? Então, aí são quase 300 páginas para leitura, para quem é mais interessado para a área acadêmica pode olhar lá. Inclusive, as recomendações são direcionadas a produtores, né? Também, né? De livros digitais, para, de certa forma, poder contribuir em melhorias nesse mercado, inclusive o mercado nacional. Aqui está o livro que eu desenvolvi como protótipo da minha tese, ele está também nesse acervo que eu vou disponibilizar para vocês. E eles utilizam, né, esses livros que eu vou mostrar, né, eles utilizam a gente se baseou muito nessas recomendações. Depois também, quem quiser, eu vou mandar esse link, né, também está aqui o link já para vocês, que tem um vídeo de um outro evento onde eu vou explicando pontualmente e de maneira mais aprofundada cada um desses itens. E agora eu preciso também falar, né, dessa matriz de critérios para avaliação e seleção de obras da literatura infantil digital, que ela foi organizada, né, ela foi desenvolvida pela Aline Frederico, né, e pela Gisele Lima de Moraes, que são pesquisadoras que produzem, né, e estão aí na vanguarda também, né, nesse trabalho, e né, por meio do Itaú, aí estão desenvolveram essa pesquisa e essa matriz ela está disponível para que vocês possam acessar, né, e poder também ter outras recomendações, outros vieses de leitura de seleção. Inclusive, eu participei também dessa matriz, né, na parte de design de interação. Então, o que eu apresentei para vocês está aqui dentro também e junto com outros critérios, né. Então, aqui está mais direcionado, mais facilitado para se utilizar com mediadores, né, e tem essas contribuições de design de interação que eu acabei de passar para vocês. E daí, assim, para a gente fechar essa fala, né, gente, a gente viu ali que os desafios e que o livro ele pode ter muitas oportunidades, mas que tem muitos desafios ainda, né? Se a formação de leitores já é um processo que desafia a gente desde sempre, pensando no digital, na falta de acesso, em uma série de itens, imagina só quando a gente fala do digital, e daí a gente tem um cenário ainda muito mais complexo, que está começando, mas está cada vez mais forte, mas a gente ainda não tem tantos recursos, né? Agora, talvez
Como eu mostrei para vocês, né, algumas possibilidades, a gente vai ampliando esse leque de ferramentas, né, para ajudar na seleção e no desenvolvimento. E o interessante é falar que também está se formando, né, uma rede de pesquisadores que já trabalham sozinhos, né, e que trabalham com qualidade, e aqui, né, a gente está formando também um grupo de pesquisadores nacionais para unir esses esforços de várias óticas diferentes, né? Então, muitos dos que eu falei aqui, se fui citando, também estão fazendo parte aí dessa rede. E a gente em breve também vai lançar um site, né, onde vai unir as nossas pesquisas, né, no mesmo espaço para vocês terem acesso a tudo de maneira mais facilitada. Porque as pesquisas existem, mas elas acabam sendo pulverizadas, né, aí nas redes de cada pesquisador. Então aqui a ideia é que possa acessar, né, todas ou algumas delas, né, boa parte juntas. E assim, agora para falar do selo Livro na Tela, né, eu preciso falar que a partir dessa pesquisa de doutorado, eu criei uma disciplina optativa na Universidade Federal de Santa Catarina, onde eu dou aula, e junto aí com o grupo da Carol, né, no curso de design, a gente trabalhou a questão do desenvolvimento dos livros. Então, nessa disciplina optativa, foram feitos 4 grupos, né, de alunos que produziam desde as ilustrações, as animações, né? Só a gente não fez a programação. Então, são livros que eles tentam ter a maioria das qualidades que eu apresentei, mas eles não são livros programados. Foram todos feitos no InDesign, né, que é um software aí que nós dominamos, né, enquanto designers, mas eles não têm todos os recursos, né, totalmente sofisticados e com um monte de recurso de programação e tecnologia que muitos aplicativos têm. Mas eles chegam bem próximo, assim, e tentando visar uma qualidade. E agora eu trago para vocês, né, então, o livro na tela. Eu vou convidar a Carol a voltar aqui para a gente poder falar um pouquinho do livro na tela e para falar como é que foi essa experiência. Enquanto isso, eu vou abrindo aqui o site e vou mostrando para vocês, tá? Bom, então, quando a gente começou a conversar sobre essa possibilidade, no grupo de pesquisa ali do NDI, a gente tinha alguns materiais que foram produzidos, principalmente no período pandêmico, porque a gente vinha já produzindo alguns materiais assim como suporte para as práticas pedagógicas no trabalho desenvolvido ali no núcleo, que é uma instituição federal vinculada à Universidade Federal de Santa Catarina, para quem não conhece, que atende crianças de 0 a 6 anos. E a pandemia nos trouxe, né, também uma dificuldade que era um pouco como seguir numa interlocução com essas crianças tão pequenas, né, a partir de que recursos e tudo mais. Então, a gente foi construindo algumas possibilidades de diálogo com as crianças e famílias, né, porque muitos desses materiais necessitavam de uma mediação do adulto. E esses materiais, eles inicialmente foram pensados para crianças nessa faixa etária, de 0 a 6 anos, mas, de uma forma geral, o nosso trabalho também não está restrito a referências que geralmente são indicadas para essa faixa etária. Então, o que resulta, depois dessa interlocução com a disciplina e com o grupo, com o trabalho desenvolvido com o Douglas lá na disciplina, são materiais que, para a infância de um modo geral, né? Não encerrados nessa faixa etária específica. E a gente tinha um pouco essa preocupação quando foi fazendo os materiais naquele momento para o envio, né, para as crianças e famílias, enfim, de criar alguns materiais que de fato pudessem promover algum tipo de interação, que não prescindissem da mediação do adulto, né, que convidassem, na verdade, os familiares a observar, a interagir com esse material junto com as crianças, mas que ao mesmo tempo também, na falta dessa possibilidade, as crianças de alguma forma pudessem fazer algum tipo de leitura, acessar algumas camadas, enfim, né, algumas questões ali e dialogar em alguma medida com a proposta. E foi bem importante porque depois, quando na disciplina os alunos, né, vão trabalhar um pouco com esse material que serviu
base, para a elaboração dos livros, a gente conseguiu garantir um material que guardasse essas características, né? Então, que também fosse um convite a essa interação, considerando todos esses aspectos que o Douglas, né, foi citando aqui na apresentação dele, sem esse excesso de estímulos, né? E sem que esses estímulos também se sobressaíssem a uma interação que não desconsiderasse os aspectos literários e tudo mais também. Então, de fato, penso que essa experiência, mesmo que inicial ainda, né, serviu para a gente, inclusive, depois que o material foi produzido, a gente teve um período ali de avaliação, validação, né, Douglas? A nossa intenção era fazer isso com as crianças, num primeiro momento, mas a gente estava voltando de pandemia, tinha muitas restrições ali, né, para a entrada de outras pessoas na instituição. Então, os professores que produziram os materiais que serviram de base para a construção dos livros infantis digitais fizeram essa primeira validação e já fomos aí pensando em aspectos para melhorar em outros, né, em futuras publicações. Então, acho que o que a gente pretendia, que era garantir uma certa autonomia do leitor, mas também de proporcionar, né, essa possibilidade também de interação, de uma leitura conjunta, enfim, que esse livro também fosse, que essa materialidade também possibilitasse esse encontro, né, se fosse também um espaço de encontro, acho que foi um objetivo que em boa medida, né, foi considerado e pode ser observado nesses materiais. E, enfim, nesse processo todo a gente foi tendo vários aprendizados assim para a produção de outros materiais, e vão vindo essas questões agora aqui também que nos fazem pensar, né, em outras camadas de acessibilidade, por exemplo, né, janelas de Libra, que foi algo que em outros materiais que a gente produziu tentou também construir. Mas, enfim, tem o limite dessa experiência que o Douglas vai também um pouco agora contar para vocês como foi esse processo lá na disciplina de trabalhar com esse material de base e transformar nesses livros, né? Oi, gente, voltando aqui. Sim, foi uma experiência maravilhosa, né? Mas ao mesmo tempo muito trabalhosa, aí com o grupo da Carol, né? E também com os estudantes. Mas o pessoal estava muito dedicado, né? Então isso ajudou bastante, né? Eu acho que nem eles sabiam, de certa forma, nem a gente sabia onde toda essa experiência ia dar. Então, quando os resultados saíram, eles ficaram realmente muito bons, né? Seguindo essas diretrizes que eu mostrei para vocês, e também toda essa preocupação desse conteúdo literário que foi desenvolvido previamente ali pelo grupo de educadoras, né? Então, isso colaborou bastante, né, com a qualidade desses materiais, e quando eles saíram a gente pensou, não, a gente precisa fazer alguma coisa, né? A gente precisa tornar eles mais acessíveis de maneira pública, até porque a gente sabe que não existem, talvez, tantas... Existem, mas não gratuitamente, né? E com uma certa qualidade, preocupação, tanto, assim, livros, né? De estar disponíveis, assim, para uso na escola, para uso em casa. Então, começou com o Núcleo de Desenvolvimento Infantil da UFSC, né? Então, elas já estão enviando, trabalhando com isso também em sala. E agora também vai estar acessível para qualquer um de vocês, né? Eu vou mostrar para vocês o site rapidinho, daí em seguida eu vou pedir para a Nayana, que está aqui, que é uma estudante que desenvolveu uns livros, para ela juntar com a gente, né? Vir aqui participar com a gente. Enquanto isso, eu vou mostrar o acervo para vocês, como é que ele está organizado. Nayana, se quiser, pode ir abrindo a câmera. Está convidada. Oi, pessoal. Oi, boa noite. Eu só vou avisar que não vai ser possível ligar a câmera porque eu estou meio doente no dia de hoje, então eu não estou apresentável, mas vou tentar dar aqui o meu melhor no meu relato.
Então, meu nome é Ana P6, que eu sou estudante de design aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu cursei, né, a disciplina com o professor Doug, de Publicações Digitais, no semestre passado. E para mim foi uma ótima experiência, porque uniu duas áreas, duas coisas que eu gosto muito, que é UX e UI, design e livros. Daí, quando ele ofereceu essa disciplina, eu tive grande interesse de cursar e realmente foi ótimo, que apesar de ter sido um piloto, né, de disciplina, deu para aprofundar em vários assuntos que eu realmente não conhecia e me surgiu esse interesse de querer me aprofundar mais no assunto de fazer mais publicações no futuro. Eu espero ter essa oportunidade novamente, que eu realmente gostei bastante. E é isso. Nayana, obrigado e melhoras, né? Eu falei com Obrigada. e ela estava doentinha, eu falei, olha, pode ser umas palavrinhas breves, né, para não te comprometer. Agradeço muito aí a sua participação, a fala, né? E, assim, a Nayana está representando os vários outros estudantes, né? É interessante mostrar para todos vocês, antes da gente abrir aqui já a sessão de perguntas, na verdade já está aberto, podem enviarem, né, que a gente vai em seguida responder. Mas eu quero mostrar como é que é organizado o acervo, tá? Eu não estou mostrando o site como um todo, gente, porque o site está em construção. Então, em seguida, nesse site mesmo vai estar os textos dos vários pesquisadores que fazem parte do grupo de pesquisa, né? Mas ainda isso não está pronto. Pronto é o acervo, né? Então, no acervo, vocês vão encontrar aí dois selos. O livro na tela, esse selo feito, né? Por mim com os alunos, né? Com a Carol junto, com outros professores do NDI. Então, se vocês clicarem aqui em livro na tela, ele já seleciona esses 4 livros. O Mobile é esse outro selo de aplicativos também gratuitos, no qual eu gerei o primeiro aplicativo como designer de interação lá em Portugal, né, com uma equipe de outros desenvolvedores, né, num projeto que era liderado pela pesquisadora Cristina Sila, né, e depois que eu voltei de Portugal, né, o tempo que eu fiz o doutorado de sanduíche lá, voltei, continuei atuando junto com eles e eles foram desenvolvendo com base no design de interação que eu criei, foram desenvolvendo outros livros. Então, isso é uma produção em conjunto, né, mas tocada pela Cristina Sila e vários outros pesquisadores e desenvolvedores lá de Portugal. E do livro na tela, mais especificamente, tem os 4 livros, né? Vou abrir aqui o livro da Ayana, por exemplo, e do grupo dela. Você vai encontrar um vídeo onde é explicativo sobre o livro, né? Mostrando, então isso serve como uma ferramenta já de suporte para pais e mediadores. Aqui está o acesso ao livro, ele vai abrir uma nova aba, né? E aqui estão todos os dados, desde a autoria, né? Com o nome de todos os estudantes, né? As professoras educadoras que fizeram os textos, também aqui o ano de edição, né? O idioma e a acessibilidade. No caso desses livros, eles só estão ainda escritos em português, mas eu estou trabalhando com um estudante que está fazendo o projeto de conclusão de curso dele. Ele está desenvolvendo um livro para crianças sobre o daltonismo. Então, o livro ele é mais inclusivo. Inclusive, ele também tem leitura automática. Então, a gente está começando a explorar novos recursos, novas possibilidades, novas formas de acessibilidade, inclusive, por meio dos recursos interativos, né? Aqui também, para a gente fechando, tem uma explicação, né, ou uma descrição, uma lista dos conteúdos multimodais que vocês vão encontrar dentro de cada livro e quais são os dispositivos ou sistemas operacionais que são requeridos. Como a gente resolveu fazer mais acessível possível, então esses livros são acessados de qualquer dispositivo, assim, mais moderno, claro, né, até alguns mais antigos, mas especialmente eles são muito acessados, eles têm uma ótima visualização no computador mesmo, que é justamente uma ferramenta mais utilizada nas escolas, né, eles têm já um formato de tela também, se adapta à tela do celular, funcionam no celular, a gente já testou, e não há problema de precisar, né, baixar alguma coisa, porque eles são online. A única coisa que necessita é estar conectado à internet. Então, isso é já uma demanda desse formato de livros, né, que é um livro publicado, né, ele é uma página, mas um formato de livro. Então, é isso, todos os dados dos livros estão aqui. Vocês vão encontrar aqui embaixo, né, depois de cada livro também a recomendação dos outros. E recomendo, né, ou melhor, convido vocês a estabelecer as leituras, e também a gente está aberto às contribuições por e-mail, os feedbacks de vocês são muito importantes, né? E lembrem, claro, que a gente fez isso sem nenhum recurso, pelo contrário, né?
colocando recurso do bolso, né, com estudantes, mas seguindo critérios de pesquisa. Então, nesse sentido, a gente acredita muito nesse trabalho, né? É isso, pessoal. Espero que vocês aproveitem. Vamos abrir agora para as perguntas, né, Carol? Isso. Temos algumas perguntas, assim, e enquanto as pessoas podem ir também colocando aqui, ou né, podem também se inscrever para fazer oralmente alguma pergunta, se interessarem. Acho que foi bem importante, assim, nesse processo todo, a gente já foi vendo outras possibilidades de construção, né, e os materiais que agora estão em desenvolvimento já tendem enfim, trazer outros elementos, enfim, e esse retorno é bem importante, porque como professores, assim, falo agora do lugar como professora de educação infantil, a gente não tem muita familiaridade com esses recursos, né? Tanto que no processo de validação, muitas vezes a gente não percebia alguma interação que estava ali colocada, enfim. Então, agora, para produção dos conteúdos para um próximo material, a gente também vai com esse aprendizado. Então, é um processo aí que o grupo inicia, né, nessa parceria, e, de fato, toda a contribuição que vocês puderem dar, né, como algumas já foram aparecendo, eu vou agora aqui compartilhar com o Douglas, são importantes, assim, para a gente qualificar a produção desses materiais. Então, tem algumas perguntas ali tanto aqui no bate-papo como lá na sala onde está sendo transmitida. Tem duas perguntas do Tobias Alencastro. Uma que ele faz um pouco um comentário assim, sobre a quantidade de estudos que tratam dos riscos e danos, né, consequentes do uso de telas, desde prejuízos cognitivos, físicos e sociais. Podemos ir além também, diz ele, falando dos riscos para a privacidade e segurança de dados dos usuários dos dispositivos, para a leitura dos livros digitais, nesse caso, as crianças. Então, ele pergunta qual a tua opinião, Douglas, sobre o uso seguro dessa tecnologia, né, dos livros digitais, do ponto de vista desses riscos e danos. E a outra pergunta é um pouco diferente, então acho que... prefere que eu faça um bloco? Ou Não, eu acho que pode ser pergunta por pergunta. Mais fácil, né? Então, vou deixar tu responder essa. Carol, se você quiser também me ajudar a responder, fica super à vontade, né? E também quem quiser aqui contribuir, né, no chat ou até falando, eles são convidados, né? É uma conversa agora. Eu acho que foi uma ótima pergunta e essa é uma das preocupações que a gente tem, né? Tanto é que quando na minha tese de doutorado eu mapeei como uma tendência, né? E como algo a ser cada vez mais discutido a questão da dataficação, que significa justamente isso, né? Essa coleta de dados que é vendida muito com uma roupagem assim, a gente vai coletar os dados para oferecer novos produtos melhor elaborados, né? Ou produtos semelhantes, ou fazer implementos nos produtos, mas muitas vezes são feitas com o objetivo assim de mais comerciais, de vendas de dados mesmo. Essa é uma das grandes preocupações dos pais, também dos pesquisadores, e é um critério para a gente selecionar livros, né? Sempre que houver a coleta de dados, né, qualquer que seja os livros, né, no qualquer formato, geralmente os aplicativos vão ter mais isso, é importante que isso esteja bem claro, né, para os pais, para os educadores, né, porque eles vão fazer a seleção dessas obras e disponibilizar para as crianças, para que eles possam aí avaliar se faz sentido, né, ou não, fazer adesão dessas obras. Quando a gente fala, por exemplo, de livros locativos, que são esses livros que eles dependem de coletar dados, localização para ir destravando conteúdos, aí começa a complexificar um pouco mais essa pergunta, porque se eu não aderir, talvez, a essa liberação de dados de movimento, eu não tenho acesso ao livro. Então, assim, é um processo ainda, né, de ter mais clareza, talvez, em algum espaço do livro, do aplicativo, escrevendo exatamente quais são os dados que são coletados e para que eles vão ser utilizados. Especialmente, recomendo que selecione livros onde isso está presente, que os dados só sejam utilizados para aquela função, né, que não sejam guardados, né. Aí,
sim, né, a gente tem que tentar acreditar um pouco nos produtores, por isso que é interessante fugir um pouco, né, dessas grandes indústrias de entretenimento, porque a gente já sabe que né, provavelmente o uso de dados não vai ser tão cuidadoso assim, né? Então, as pequenas editoras, editoras especializadas, né, no segmento de literatura, né, ou para infância, aí são mais recomendadas. Não sei se eu respondi, acredito que sim. Alguma outra dúvida sobre isso, gente? Eu acho que é esse cuidado, né, na seleção de materiais, para todo o material que vai ser oferecido para a criança, né? E aqui daí o Douglas dá, então, fez uma lista de critérios, né? Esse é um dos critérios, mas tem uma lista de critérios. Ou seja, também não deve ser oferecido assim sem uma seleção inicial, né? Sem uma avaliação principalmente dos familiares ou dos professores. Então, acho que todos esses critérios podem contribuir para a seleção de bons materiais que tem à disposição hoje em dia, né? E a próxima pergunta é sobre o conceito de nativo digital. Né? Segundo o Tobias Alencastro, ele comenta que hoje esse conceito é amplamente disputado, né? E rechaçado. Mas, na sua perspectiva, ele pergunta qual é a habilidade específica ou habilidades que um nativo digital possui e que destacaria, então, as qualidades dos livros digitais. Olha, eu não sou talvez o mais especialista para falar sobre essa geração de crianças da terminologia nativo digital, né? Porque a minha leitura acaba talvez indo mais para os artefatos né, que talvez esse grupo de crianças nascidas já dentro desse espaço onde a tecnologia já é mais preponderante, né, já utiliza. Então, não é uma observação minha, né, que crianças que têm acesso à tecnologia desde cedo, né, elas têm muito mais familiaridade, muito mais desenvoltura com as interfaces digitais. O que acontece na questão do desenvolvimento desses livros, que tem, por exemplo, um exemplo é bem interessante de falar sobre o livro digital e o livro digitalizado. O livro digitalizado é um livro impresso que alguém escaneou e fez um PDF, por exemplo. Ele não tem um recurso de vídeo, um recurso sonoro, nada que vai agregar com aquela narrativa, né, por exemplo. Ele, na verdade, a experiência de consumo ou de leitura dele, né, é, é, não é muito diferente do livro impresso. Então, tratar ele como um livro digital é um problema. Então, esse é um livro que ele foi digitalizado. Agora, um livro digital, ele já é planejado especialmente para, né, ser utilizado esses recursos, desses dispositivos, em relação a promover experiências de leituras com essas polistéticas, né, que sejam mais imersivas, que trabalham com essa linguagem que o leitor nativo digital, né, está mais acostumado, porque vai ser muito frustrante para uma criança que já tem, ela joga, né, ela tem acesso a videogames ou Netflix, então ela tem uma série de recursos ali, daí ela pega um livro digital que não traz nada diferente do impresso, então isso acaba sendo muito frustrante, nesse sentido que eu não é um ponto também eliminatório para a gente não entende como um livro digital um livro que é digitalizado, né? Melhor então ter a experiência com um livro físico. Né? Eu não sei se eu acho que muitas perguntas não vão ter respostas, mas só alguns comentários, algumas observações a respeito, né? Eu acho super importante assim rever essas definições de nativo digital, mas o que é claro para mim é que né, pais, educadores que não tiveram uma infância né, com esses artefatos, que estão migrando para o digital, para o acesso aos livros digitais, têm uma familiaridade, um contato diferente de crianças que já têm desde cedo esse contato. Né? Então, isso muda muito na forma de leitura, de mediação, enfim. E eu acho que algo que está também no nosso horizonte, né, Douglas, é um pouco fazer um estudo, uma pesquisa sobre a interação das crianças com esses objetos no caso, dentro das instituições ali de educação infantil, as crianças que tiveram acesso em alguns elementos, alguns aspectos do material inicial que depois, né,
serviu de base para a produção desses livros, ver um pouco como que elas interagem com esse material, até para a gente ir pensando, né, na produção dos próximos, mas para entender um pouco que questões surgem daí, porque até então, pelo menos no meu caso, a pesquisa era um pouco mais voltada para pensar a mediação, mas com o livro impresso, né? E agora também temos aí esse desafio um pouco pela frente, que é, além de pensar outros materiais, também considerar como que as crianças podem nos dar indicativos assim para a produção, né, dos próximos materiais, na observação dessas interações que elas estabelecem com os livros digitais. Essa é só para complementando, né? Eu achei maravilhosa a sua fala, porque é uma das nossas perspectivas de produção mesmo, e pelo menos minha, né? E da professora Caroline também, né? Nesse viés que a gente tem, que a partir de um modo de pensar, né? Essa produção científica e os produtos derivados dela, né? Que daí são esses produtos culturais, de uma maneira não adultocêntrica, né? Pra gente pensar assim, uma visão que não é focada eu como adulto, o que eu acho que a criança vai gostar. Os livros ali que foram gerados, eles obedecem algumas diretrizes que vieram de uma pesquisa que eu fiz de leitura com as crianças e os pais. E também fiz perguntas, né, por meio de jogos para as crianças, para elas me passarem informações do que elas gostavam ou não gostavam no livro. E é muito assim é muito curioso saber que muitas coisas que são rechaçadas pelos adultos, por exemplo, não pode incluir nenhum tipo de jogo. Nessas horas, quando recursos gamificados eram colocados de uma maneira assim muito aderente com a narrativa, as crianças elas tinham um engajamento tremendo, elas chamavam o adulto o leitor para participar. Tinha aquele livro do macaco de chapéu, né? Que daí assim era só para achar o macaco de chapéu na página, ele se escondia. Então não era um jogo, era assim uma brincadeira. E daí a criança ia tocando e ia encontrando ele, elas chamavam os pais para participar. E a gente, né, se for olhar na literatura científica, fala assim, não deve-se utilizar jogos, né, porque é outro formato de linguagem. Geralmente, né, muitos autores colocam assim. Mas daí, o que adianta fazer uma coisa assim que pedagogicamente funciona, assim, nossa, é o ideal, mas a criança não gosta. Ela vai preferir jogar o jogo dela do que ter acesso a um recurso literário, né? Então a gente sempre se pergunta acho que a própria criança, né, o que ela gosta, aquilo que alguns teóricos vão falar, né, assim, como é que a gente pede para a criança, esse livro é bom para qual faixa etária? Não sei, pergunta para a criança se ela gosta. Se ela gostar, é para a faixa etária que é para ela, pronto, né? E quanto mais o livro ele puder dialogar quanto mais ele for, né, um livro para todas as idades, mais interessante, assim. Então, acho que essa é uma preocupação que a gente compartilha, né, de considerar a criança não como um consumidor passivo desse material, enfim, mas como também um autor, né, que vai dar indicativos bem importantes para a gente de questões, de que elementos são importantes considerar na produção desses materiais e também elementos para a gente pensar nas mediações que podem ser feitas, né, por familiares ou por profissionais dentro de instituições educativas. E eu vou também trazer para ti uma pergunta da Raquel Domingos, que ela queria saber se há alguns livros digitais que possuem janela de libras para crianças surdas, né? E outra que dialoga um pouco, talvez possam se juntar aqui, que é da Carmen Elizabeth, se tem algum pesquisador no grupo, ou também pode ser algum pesquisador que tu conheça, que trabalhe com livros para crianças surdas. É uma pergunta maravilhosa também, né? E é muito interessante como quando a gente começa a mexer com algumas coisas, elas vão surgindo, né? Elas vão nos conduzindo. Eu nunca tinha pensado, porque eu não tenho nessa destreza, não tenho conhecimento nesse ponto de livros acessíveis, né? Pensando, por exemplo, para Libras ou outro tipo nesses recursos, né? E daí, trazendo essas contribuições que os estudantes geraram, né? Mostrando para as outras turmas, né? Ali nos primeiros anos já do curso, né? Com outros estudantes, eles já demonstraram interesse de querer desenvolver mais livros. Então, tem
tem uma estudante que ela trabalha no Instituto de Educação Especial aqui, né, do estado, né? E ela trabalha justamente no setor de crianças, né, surdas. Então, assim, ela já trouxe essa pauta para querer desenvolver e a gente já está abraçando isso. Nesse sentido, eu não tenho essa especialidade, mas a gente vai estabelecendo alguns contatos, né? Eu conheço alguns pesquisadores, né? Especialmente uma pesquisadora da Federal do Paraná também, que ela tem essa experiência com o desenvolvimento de livros acessíveis. E então, assim, é tudo uma questão da gente ir ampliando essa rede de desenvolvimento, né? Eu acho que é muito possível e é um desejo, inclusive, também. Mas nesse momento ainda não temos. Mas acredito que tudo está também rumando para esse lado, né, Carolina? Eu vi que tem gente aqui que faz um pouco aí essa interface, quem sabe Ah, não. vem aqui um pouco dialogar conosco, assim, porque em outro momento também ali no MD a gente foi produzindo alguns materiais e se deparou com essa necessidade e que só a legenda não dá conta porque ainda cria a dependência de que alguém leia e faça essa mediação e impossibilita um pouco essa interação direta da criança surda, né? Que seria possibilitada pela janela de Libras. Mas aí tem essas dificuldades de universidade pública, de falta de financiamento e de ter que contar com voluntários para fazer as janelas, né? E tudo mais, assim, porque mesmo tendo secretarias que cuidam dessa questão da acessibilidade, a gente tem essa dificuldade. Então, espero que nos próximos a gente possa considerar e possa ter aí também parcerias assim para conseguir garantir, né, isso. Olha, contadores, né, surdos contadores de história, enfim, seria excelente poder contar com essa participação. E tem a Cristina Pagotto levantou a mão, talvez ela queira fazer uma pergunta. Oi, boa noite. Boa Boa noite, noite. professora Carolina, boa noite. Doug, né? Douglas. Então, eu vou aproveitar a deixa de vocês. Eu faço parte do projeto de extensão, projeto Fritz Miller, aqui da UFSC, e nós desenvolvemos, em parceria com o coordenador Dionísio do grupo de Libras, da Faculdade de Libras, né? Um livro de ciências, de literatura infantil sobre Libras, e vai sair agora em outubro, mais ou menos. Então, é um vídeo-livro, e tem um livro físico também, que vai ser distribuído nas escolas. Creio que até setembro ele já foi distribuído. A SBPC que vai distribuir esse livro nas escolas. E ele é em Libras. Ele foi feito com os alunos de Libras, alunos surdos mesmo, né? Nasceram surdos, e então eles deram a interpretação deles de acordo com o universo deles, que é diferente, né? E foi uma experiência de 6 meses de trabalho, e nós fizemos isso durante a pandemia. Antes da pandemia, né? E depois da pandemia também a edição, e foi igual o professor Douglas falou, tirando do bolso mesmo. Que agora que a SBPC entrou com o financiamento, né, para o livro ser distribuído nas escolas, o livro físico, para a criança poder acompanhar quando tiver o livro, vídeo livro, vamos dizer assim, na internet, ela poder também acompanhar lendo. Então, eu queria contribuir com essa palestra maravilhosa do professor, dizendo que sim, está tendo tem já um encaminhamento aqui na UFSC nesse sentido de produzir livro em Libras, né? Era isso. Cristina, obrigado pela contribuição e manda o link aqui para a gente também, se você tiver, né, desse vídeo livro, né? Era isso que eu queria ver com vocês. Dá até para fazer uma parceria para juntar esse pessoal todo no dia da inauguração, da gente estar junto. Eu acho que super é possível. A gente tem que unir, né? Uhum. Assim, esses esforços que a gente faz, porque de fato a gente a gente vai muito além do nosso tempo de trabalho, a gente vê isso como
né, com a vontade mesmo de trazer alguma, né, isso eu tô falando dos estudantes também, né, então, esses esforços aí, com vocês, a gente quer conhecer e aprender também com vocês. E foi incrível mesmo, porque as palavras de ciências, eles não tinham, nós criamos novas palavras. E foi uma coisa assim, incrível mesmo. Mas a gente pôde conhecer o universo do surdo que nunca escutou para o entendimento de um livro de ciências de literatura infantil. Um livro de ciências para até quinta, sexta série, né? Então, eu acho assim que vale a pena a gente estar com uma parceria boa aí de se juntar para poder tá vendo, sei lá, eu estou pensando agora, não sei bem nem o que, mas eu estou muito animada com o que eu estou vendo aqui. Que bom, a gente também, e o convite é muito bem-vindo, com certeza, vamos, manda um e-mail pra gente, né, a nossa e-mail Posso? tá Eu aqui, vou mandar sim, se você que me permitir, eu vou fazer isso mesmo. claro, tá convidado, por favor, a mandar e-mail pra gente, nosso e-mail tá aqui na tela, pra gente poder fazer crescer, né, e é um interesse, sim, e trabalhar com pessoas aí que estão especializadas nessa área e poder contribuir no a nossa especialidade, né, design, educação, é, é algo super interessante, né? Tá bom. Então, esse e-mail eu já vou pegar aqui. Tá bem, obrigada. Obrigada, Cristina. E esgotaram as perguntas escritas, se a gente pode ainda reservar um minutinho para alguma questão, se alguém quiser aproveitar o tempo. Senão a gente, né, vai daí encerrando e Tem alguma quando pergunta no chat, Carol? não tem, não, a gente já trouxe as que estavam. E aí eu vou lembrando enquanto as pessoas vão pensando se querem ainda fazer algum comentário, que a lista de presença está aqui, para quem ainda não preencheu, pode preencher, para a gente enviar a certificação e depois também a gente tem os dados para enviar os links, enfim, né? Essas informações que foram apresentadas. E ali também está o link do acervo digital, quem quiser salvar, para depois olhar com calma, né? E não tendo nenhuma pergunta, acho que se o Douglas quiser fazer algum comentário final, e a gente despede. E lá da live já vieram as perguntas, né? Sim, já. Beleza. Tinham Bom, muitos comentários, assim, mas não necessariamente perguntas, né? eu vi também que tiveram alguns comentários, mas não consegui, assim, passar por eles, né? Conforme vocês colocaram, mas agradecemos muito, né? O pessoal que parabenizou, né? E vocês estão aqui assistindo ainda, então, né, um número grande de pessoas, a gente fica muito feliz. Temos alguma pergunta que apareceu agora aqui, ó, pergunta. Tá, não foi só um comentário, eu acho, né? A Neila. Tá, foi um comentário. E é isso, pessoal. Agradecemos. Também, assim, se alguém quiser fazer algum comentário final, né? Alguma pergunta por voz, também está convidado. E senão a gente vai fechando, né? E nos colocando também à disposição para, né, por e-mail, para novos contatos. Ali o acervo agora está disponível para vocês, né? O filho coletivo aí do design, do NDI, né? Dos estudantes está no ar, então façam uso, né? E daí nos passem suas impressões, seus feedbacks, vão ser muito úteis, não apenas do ponto de vista da produção, mas acadêmico, né? Porque essa disciplina ela foi uma optativa, né? Que foi realizada e ela vai voltar a ser realizada no curso. A gente quer ampliar esse acervo, então com feedbacks de vocês, a gente pode talvez implementando, né, tornando mais interessante, né, essa produção do ponto de vista do que a gente tem feito na universidade. Talvez isso também sirva de algum exemplo, né, ou pode servir de alguma referência para outros produtores, né, que tenham mais recursos, inclusive. Então, isso também é algo que a gente quer mover um pouco. Bom, acho que era isso, né? Então, bom, em nome desse. Desculpa, Carol. A Karen perguntou assim, o acervo ficará disponível
por tempo limitado, não, Carmen, a ideia é que, assim, a gente está lançando hoje, né, que ele fique disponível daqui para frente. Só que, claro, a gente é um pouco refém o quê? De algum dos sistemas, né? Então, assim, tá feito no sistema do software, que é do InDesign, que faz o e-publish, né? Que ele tá postado dentro de um software, né, que faz isso. Então, enquanto também estiver lá, a gente depende disso. Questão também do site, né? A gente acabou de organizar o site para ter uma duração de pelo menos 2 anos e ir dando continuidade, né? Atualizando ele. Tudo do bolso, assim, pagando, né? A, né? A anuidade do site. Então, a princípio, pelo menos 2 anos, a gente quer que isso mova, a gente quer que daqui a 2 anos isso cresça, né? Mas não temos um limite. A ideia é que seja daqui para frente, podemos, né, trabalhar de forma não ilimitada, porque a gente não dá conta, né? Mas que cresça. Então, tá bom. Então, em nome desse coletivo do qual eu faço parte, né, de algumas professoras do END que fazem parte desse grupo de pesquisas que produziram o material, validaram, e tem a oportunidade agora, né, no diálogo com o Douglas, enfim, e ampliando também essas perspectivas de trabalho com a literatura infantil digital. Quero agradecer muito, não só o convite, né, dele para hoje trazer esses vários aspectos assim para a gente pensar e avaliar esses materiais, né, selecionar, enfim, e também contar um pouco sobre esse processo de produção, mas agradecer também por essa parceria, né, que a gente tem estabelecido, que tem sido muito formativa, né, para o nosso grupo e no diálogo com os estudantes também dele, enfim. Então, agradeço também, né, a quem resistiu até esse horário aqui nos acompanhando, numa quinta-noite, já chegando no final da semana, né? Enfim, então, obrigada, Douglas, e boa noite a todos os presentes aqui. Agradeço a todos também. Obrigado, pessoal. E nos falamos, né? Vamos estreitando aí essas conversas. Até mais. Boa noite.